Fazer o quê? Então, vamos agradecer esse nosso momento de aprendizagem, esse momento de encontro, onde cada um vai contribuir, onde nós vamos fazer a leitura e aprender um pouco mais. Gratidão por hoje. Amém. E nem doeu. Isso mesmo, nem doeu. Então, boa noite para quem a gente ainda não disse. Boa noite, Mari. Oi, boa noite, Ju. Boa noite, Boa noite, Elaine. Nós paramos, vejam se eu estou enganada, na página 72, no item Foram surgindo sociedades espíritas. É isso? Sim. E nós combinamos de retomar esse item desde o comecinho, né, que é um item extremamente importante para a nossa compreensão, e o item é o desvio no Brasil. E também gostaríamos de um voluntário que nunca leu, quem gostaria aí de ler, quem nunca leu, para perder a timidez. Eu. Então, por favor. Vou só tirar o som aqui do meu celular. Então, o desvio no Brasil começa na página 69. Tá? O desvio no Brasil. Como a maioria dos espíritas que se interessam por estudar a história do movimento espírita brasileiro, recolhia os livros mais considerados sobre o assunto, entre eles o de Zeus Van Tuyl e Francisco Tchezen, editado pela FEB, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Também os resumos que narram a história, como o Escorço Histórico da Federação Espírita Brasileira. Consultei igualmente os diversos artigos publicados nas décadas da revista Reformador. São, em geral, as fontes utilizadas por aqueles que pesquisam para escrever artigos, preparar aulas e palestras em centros espíritas, com o objetivo de descrever os aspectos históricos do espiritismo. Esses livros e artigos repetem os mesmos argumentos e descrições, com ausência de fontes de que o progresso do movimento espírita teria ocorrido no Brasil por uma hegemonia, desde o início, da orientação teológica proposta pela obra Os Quatro Evangelhos. Qualificam falsamente os primeiros grupos, Grupo Confúcio e Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, como sendo agrupamentos religiosos, evangélicos, dogmáticos, nos moldes dos pensamentos rustanguistas, estendendo-se essa orientação até os dias atuais. Vejamos o que consta do esboço histórico da FEB, publicado por sua diretoria em 1924. Depois do Grupo Confúcio, foi a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade a primeira que nesta capital se fundou com um programa acentuadamente evangélico. Até o ano de 1879, foi o programa fielmente cumprido. Não tardou, porém, que alguns destes, separando-se do espírito de humildade, indispensável a todo aspirante a discípulo de Jesus, pretendessem converter a agremiação em sociedade, como cifrão, acadêmica, com a mesma denominação final, daí se originando uma cisão. FEB, 1924, páginas 16 a 18. É do original a troca do S pelo cifrão para insinuar interesse financeiro. Nomes como os de Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião são referidos como pioneiros fundadores do movimento espírita, como se fossem hegemônicos em suas posturas de inspiração igrejeira, ocorrendo uma dissidência de opositores mal orientados, alguns poucos aventureiros que se reuniam em torno de uma cisão que se denominou Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Foi lendo o livro Autonomia que compreendi que essa história estava completamente falseada,
representando os interesses que poderíamos definir como fanáticos dos dirigentes da FEB, interessados em fundamentar não a história verdadeira, mas uma que justificasse e qualificasse algo injustificável e inqualificável, a junção de água e óleo, que seria entre o pensamento dogmático de Rustam e a doutrina espírita original e libertária organizada por Allan Kardec a partir dos ensinos dos espíritos superiores. Essa recuperação foi toda fundamentada em fontes primárias, documentos de época, registros em jornais e cartas, todos anotados nas referências bibliográficas, mas também em reproduções digitais acessíveis ao leitor. O Estatuto de Fundação do Grupo Confúcio, fundado em 1873, apresenta sua finalidade no primeiro artigo: estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas, bem como de suas aplicações às ciências morais, físicas, histórias e psicológicas. Absolutamente proibido tratar-se na sociedade de questões políticas, religiosas e de economia social, exatamente como propunha Kardec. Um de seus presidentes, Antônio da Silva Neto, proferiu uma palestra na qual afirma: creio bem que os espíritas esclarecidos trabalharão para o espiritismo não se transformar em seita religiosa, para não se fundar igreja que viria embaraçar a solidariedade humana, apelidada em frase mística nos evangelhos por Cidade de Deus na Terra. Os Estatutos da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, fundada em 23 de março de 1876, afirmam em seu primeiro artigo: a sociedade tem por fim o estudo do Espiritismo. Como ciência de observação, ela estudará todos os fenômenos relativos às manifestações dos espíritos com o mundo corpóreo e suas aplicações às diferentes ciências. Como filosofia, tratará do estudo das manifestações aplicadas às ciências morais e psicológicas e consequências sociais que delas se deduzem. São proibidas as questões sobre política, religião e economia social. Além de serem proibidas as questões religiosas, os fenômenos nesses centros eram estudados de acordo com as ciências morais, que comportam as ciências filosóficas propostas pelo espiritualismo racional e pela psicologia espiritualista experimental, como apresentadas na obra de Paul Janet, adotada no Brasil pelas escolas do Segundo Império. Essa foi a proposta original de Allan Kardec, não uma doutrina teológica, mas uma ciência filosófica com consequências morais. Ou seja, esse movimento espírita fundador era absolutamente fiel aos conceitos fundamentais dos pioneiros. Não há, em lugar algum dos estatutos, referência qualquer ao rustanguismo. Esses grupos e os demais não conseguiam uma aprovação oficial do Império para abrir uma sede e realizar atividades públicas. Havia uma religião oficial, a católica, e nenhuma outra poderia ser exercida. Por outro lado, o primeiro grupo que tentou se oficializar recebeu parecer negativo da Comissão Imperial, alegando-se que se tratava de uma sociedade secreta, o que era proibido. Os principais centros da capital, Confúcio, Sociedade Espírita, não sei o que significa o S, está lá em cima, né? Deus, Cristo e Caridade, Congregação Anjo Ismael e Grupo Caridade, portanto, se reuniram em torno da ideia de formar uma sociedade científica, pois Dom Pedro II era um entusiasta do pensamento moderno e incentivava todo tipo de estudo ou pesquisa. Foi uma iniciativa unânime no movimento espírita, aprovada por todas as diretorias previamente, recebendo o apoio de centenas de adeptos, como descrito em Autonomia.
Para termos ideia da representatividade dessa sociedade, os 5 diretores nessa Assembleia Primeira foram eleitos por meio do preenchimento de cédulas por 695 espíritas presentes. Número absolutamente expressivo para a época. E a unanimidade quanto à legitimidade dessa iniciativa. Foram eleitos o doutor Francisco de Siqueira Dias, Carlos Joaquim de Lima e Cirne, Francisco Carlos de Mendonça Furtado de Menezes, Dr. Antônio Pinheiro Guedes, Salustiano José Monteiro de Barros e os auxiliares da diretoria, João Paulo Temporal, professor Angeli Torteroli, entre outros. Foram surgindo sociedades espíritas às dezenas, unidas pela sociedade acadêmica, depois pelo Centro da União Espírita, representantes no Brasil da Sociedade de Paris, responsáveis pela publicação das obras de Kardec. Foram esses líderes, pioneiros fiéis à causa de Allan Kardec, que tiveram a iniciativa de publicar o Reformador em 21 de janeiro de 1883. Eram eles Augusto Elias da Silva, Antônio Pinheiro Guedes e Angeli Torteroli, fazendo uso da prensa da sociedade acadêmica. Os rustanguistas no Brasil foram um pequeno grupo em torno da liderança de Bittencourt Sampaio, Luiz Saião e Frederico da Silva Júnior. Formaram uma dissidência da sociedade acadêmica, contando pouco mais de uma dezena de participantes, sendo que uma das mais destacadas divergências foi a intenção de alterar passagens de A Gênese em processo de publicação em português pela sociedade acadêmica, que, no entanto, repeliu veementemente, além de anotar no prefácio da tradução a determinação de defender Kardec e conservar as obras com o cunho que ele lhes imprimiu, denunciando a tentativa de adulteração. Conquanto alguns condiscípulos mostrassem desejo de que modificações fossem feitas em certos pontos deste volume, de acordo com as ideias manifestadas na obra Os Quatro Evangelhos, e outras que os membros da sociedade também conhecem, publicamos a presente tradução da Gênese sem a mínima alteração e mesmo sem anotações. Não concordamos que fosse aumentada ou alterada, posto que já tivessem sido obtidas revelações ou se façam novas descobertas, mostrando que em alguns pontos a obra esteja incompleta ou que alguns dos assuntos nela tratados não o foram sob o seu verdadeiro ponto de vista. Esse pequeno grupo reuniu-se no escritório de advocacia de Saião, participando de sessões mediúnicas místicas, cheias de rituais. No primeiro dia, espíritos dizendo ser Kardec e São Mateus, enquanto o médium via na mesa uma cruz de madeira preta, uma lança, um cálice, um sudário, um caniço, uma esponja e uma porção de pregos espalhados pela mesa, um livro grosso com páginas douradas. Ele cai em espanto e choro. Os espíritos recomendaram o estudo de Os Quatro Evangelhos de Rustam, mandaram-se afastar dos outros espíritas, adotaram o nome dos evangelistas, de Maria e, por fim, do próprio Jesus. Acreditavam que o espiritismo deveria ser uma religião, pois viam Jesus como ser inalcançável, infalível, nunca tendo reencarnado, numa pureza inacessível. Viam a vida no mundo como mergulho no barro apodrecido, terra de castigo e sofrimento incontornáveis, fruto do pecado, da queda. Esses espíritos também disseram que esse grupo fora o escolhido por Deus para liderar o movimento espírita brasileiro, ou seja, todos os indícios de uma obsessão coletiva. Aqueles poucos, seduzidos pelos ensinamentos retrógrados e dogmáticos dos espíritos que se comunicavam em suas sessões privadas, acreditaram que seriam os Messias, os escolhidos pela espiritualidade para ensinar a moral nova.
foram enganados de uma forma absolutamente igual à que ocorrera na França com Rostand. Esses dois grupos vivenciaram uma obsessão coletiva, foram isolados, enaltecidos pelo orgulho de serem os escolhidos, induzidos a se achar superiores, missionários, servindo, porém, ao interesse desses espíritos contrários à causa de Kardec e dos espíritos verdadeiramente superiores. A força dessa iniciativa não estava em apresentar nada de novo, mas fazer os espíritas, em sua quase totalidade advindos da Igreja Católica, acostumados com os rituais, permanecerem na fé cega. Apesar de participarem do movimento espírita, continuariam a aceitar as ideias de queda, castigo, degeneração da alma, da moral heterônoma, afastando-se da real doutrina espírita, que, em verdade, oferece uma mudança de mentalidade para a moral autônoma. O que ocorre em seguida é fundamental para se compreender a história do movimento espírita brasileiro. Essa iniciativa não teve o resultado esperado. Não ocorreu uma adesão do movimento espírita nem a essa iniciativa, nem à obra de Rostand. Todavia, como vimos, os espíritos que se interessavam pelo espiritismo, em sua quase totalidade, eram católicos. O desvio e a cisão causados por esse reduzido grupo, que depois de 1900 passou a fazer uso do reformador para divulgar suas ideias, além de dominar a então pequena Federação Espírita Brasileira, FEB, fez com que a verdadeira mensagem libertadora do espiritismo proposto por Allan Kardec ficasse praticamente desconhecida. A Federação Espírita Brasileira, até 1900, era apenas uma reunião às sextas-feiras, numa das salas do centro da União. O grupo da União era amplo e organizado, contava com 2 prédios e um palacete atendendo a centenas de centros espíritas. Apenas a FEB, aquela reunião semanal, foi dominada desde o início do século XX por esse grupo rostanguista. Esclarece Paulo Henrique. No século XX, tendo dominado a FEB e o reformador, os diretores rostanguistas fizeram uso dessa estrutura para contar a história do movimento espírita a partir de seu ponto de vista. Demonizando os opositores, escolheram fatos, coroando deturpadores como se fossem heróis. Marc Ferro, entre outros historiadores, relata o conceito de uma história silenciada. Uma narrativa histórica pode ser adulterada por diversos interesses, sejam ideológicos ou políticos, de tal modo que só uma face da realidade seja conhecida. Dominando o registro dos fatos, tendo sob seu controle a publicação de livros, apostilas e manuais, controlando congressos, a versão messiânica, salvacionista, heterônoma, do desvio rostanguista, cobriu com o véu do dogmatismo místico os verdadeiros conceitos doutrinários espíritas e silenciou Kardec. Durante o século XX, a FEB recebeu grandes aportes financeiros de espíritas interessados na divulgação das obras de Allan Kardec, e isso foi feito. Mas os dirigentes dessa instituição também deram continuidade a seus planos de implantar a moral heterônoma, as ideias de karma, reencarnação como castigo, queda da alma e demais propostas dos inimigos invisíveis no movimento espírita, o que infelizmente ocorreu. Já vi uns 2 aí escondendo carteirinha da FEB. Quero falar nada não, mas eu vi. Certeza que eu não sou. Eu também não sou. E eu tô fora. Já me Alguém pegaram quer- nessa armadilha. Já fugi dela, graças a Deus. Ô, Ju, eu acessei com um pouco de atraso. Que página está? A gente está lendo o item que começou Último na item, página capítulo 2. 60 e... Peraí. 69. 69. E a gente acabou O de desvio no terminar, Brasil. estaremos na página
75. A gente leu sobre o desvio no Brasil. Muito triste o que aconteceu, né? É muito Alguém já impressionante. tinha ouvido falar sobre isso antes de todo esse trabalho de divulgação, né, da adulteração da Gênese? Alguém Não, já nunca tinha tinha, ouvido. Eu nunca. Não. né, Nem ouvido eu. falar sobre Rustang? Já, Ju. Muito pouco, mas já. Alisson Eu também, eu já ouvi, eu estava comentando até com o Satiro, em 2009 eu tive acesso a um livro chamado Conscientização Espírita, e lá o autor fala muito dessa questão rustanguista na FEB. É por isso que eu A optei gente por mudar. compartilhou aqui com a indicação da Clarice, acho que hoje ela não está aqui no estudo conosco. Isso. Ela compartilhou conosco, né, o nome desse livro, e o Alisson rapidamente compartilhou com a gente o link para baixar o livro. A gente vai disponibilizar, é um dos livros que a gente também vai disponibilizar lá na nossa biblioteca. Eu não consegui ler ainda, mas dei uma olhada, ele me parece ser um livro bem profundo, assim como, né, o do Wilson Garcia, que traz toda essa parte, né, das reuniões mediúnicas que aconteciam, essa questão, né, dos espíritos, objetos místicos, isso é bem detalhado no livro do Wilson. Então, a gente consegue compreender mais profundamente, né, essas questões. Juliana, Diga, Alisson. eu estou justamente estudando essa parte do livro do Wilson, e é muito interessante, porque assim, você vai vendo como que, sem as pessoas nem saberem do que é rustanguismo, elas acabaram seguindo isso, porque o movimento espírita está moldado em cima desses parâmetros. E é muito rico o livro do Wilson, porque ele traz o detalhe, ele traz o relato, né, que eles mesmos escreveram, né? Não foi nem assim, fulano publicou a obra e tal. Não, o Bittencourt, o Saião, esse povo, eles mesmos relataram e escreveram o livro lá, Trabalho dos Crentes Humildes. Crentes Humildes. O Rodrigo disponibilizou para nós esse livro. Pois é, eu fiquei procurando, porque no livro o Wilson fala que assim, aconteceu uma coisa meio estranha, que apareciam umas cópias, aí as cópias sumiam, assim, eram vendidas com um preço absurdo. Aí eu fui, nossa, eu tenho que achar esse livro na internet. Procurei, eu achei um outro livro, Elucidação Evangélica, que trazia um conteúdo que me parecia muito ser trechos desse outro livro. Porque a forma de escrever, as coisas que falavam ali era muito parecida. Não eram as mesmas, mas eram muito, muito parecidas. E uma coisa assim, muito interessante que ocorreu comigo assim, quando eu estava lendo, né, além de perceber, né, como que o movimento espírita acabou virando isso que o Grupo Saião fez na prática, a forma que o processo obsessivo do grupo dele, eu tive a oportunidade de ver isso na prática aqui em BH, numa situação que ocorreu dentro de uma casa espírita, num trabalho de uma tarefa que eu participava, e eu percebi e rachei fora rapidinho, porque eu queria, já basta os boletos que eu já tenho para pagar, eu não quero pegar mais não. E é interessantíssimo, porque a forma como os espíritos ali envolvem ele, né, fica muito nítido quando você vai, né, estudar um pouco mais e
você vai ler os processos da obsessão, né? Da subjugação, né? Da obsessão coletiva e tal. E foi o que aconteceu lá, foi o que aconteceu nesse grupo, que eu tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos. Assim. E realmente, eu acho que assim, o livro do Wilson, ele, para quem quer entender esse contexto do Brasil nessa guinada aí para o rustanguismo, do movimento espírita do Brasil, eu acho que é fundamental, porque é muito detalhado, é muito bom. É uma questão que eu acho importante a gente refletir, porque, né, o livro do Wilson traz uma parte extremamente importante, que é tudo isso que você está falando, da questão obsessiva, a gente consegue aprofundar nas reuniões, como eram as reuniões, né, a questão mística que se tinha lá, um desequilíbrio dos médiums, toda hora chorando, toda hora exaltado, né? Congelou? Congelou. A internet dela não deve estar boa, não. Vamos seguir, daqui a pouco ela volta. Foi falar mal da FEB, ó. Ó, vocês estão vendo? Se vocês não tiverem devidamente, como se diz, como é que chama? Aquilo que a gente está vendendo, Conde, Nós estamos vendendo. nós estamos vendendo, proteção contra a FEB. Então, vocês podem falar com o Conde que a gente está vendendo. É uma espécie de patuá, mas não é patuá. Mas não é patuá. Não é patuá. Não é nenhum símbolo, não, né? Então, não, podem disso, comprar diretamente conosco. Vocês estarão totalmente espiritual. Eu fico impressionada como é que um grupo tão pequeno conseguiu fazer um estrago tão grande, né? Porque eles eram um grupo pequeno, mas muito forte, né? Um estrago muito grande. Mas lá no livro do Wilson, precisa encontrar uma sociedade que fica aberta que isso aconteceu. Né? Oi? É que eu entendo que assim as ideias elas se propagam quando você tem um meio para isso. Eu acho que é justamente esse o caso. Naquele momento você tinha pessoas que acreditavam de alguma forma, né, o que eles estavam ali pregando. Então por isso que talvez um momento da sociedade responda muito por isso, por essa aceitação rápida dessas ideias. E eu acho assim também, nem só isso, mas eles, além de acreditar, eles eram apaixonados, né, por aquilo. Eles tinham uma paixão religiosa muito grande, né? Era obsessão, né? A obsessão puxou para esse lado E aí a gente percebe como é fácil, né? Uma pessoa assim muito apaixonada pela religião, muito mística, ser vítima de uma obsessão como essa, né? E eles tiveram condição financeira disso, né? Pelo que a gente leu agora. Receberam apoio, né? Eles receberam apoio financeiro de várias famílias espíritas, né? Mas o apoio, pessoal, mais fácil. O apoio... Eles se apossaram não é se apossaram, né? Mas como eles tinham nas mãos o reformador, então assim, eles tinham uma revista nas mãos, né? Então o alcance deles ampliaram, né? Porque na verdade eles tinham, né? Segundo lá o que o Wilson explica, a ideia da FEB também ela surge porque eles queriam meio que congregar essas ideias, né, lá no Reformador, mas não tinha como unir os grupos espíritas em torno de uma revista, né? E aí por isso que também houve a necessidade de criar a FEB. Então, assim, uma revista nessa época, né? Você tem a oportunidade de ter uma revista para propagar um conhecimento, né? Então, isso é muito poderoso, né? Mas vocês têm que pensar o seguinte,
havia essa revista, mas havia também os hebdomadários, existia toda o que o Centro da União publicava também. O problema é que o que aconteceu? Eles fizeram, paulatinamente, um desaparecimento de tudo que era contrário ao que eles pregavam. Por exemplo, esse livro do Saião, você vai lá na FEB, lá na biblioteca deles, eles devem ter uns 15 exemplares, porque eles pagavam a preço de ouro para não divulgar. Por quê? Porque o livro fala que eles eram filhotes da sociedade acadêmica. Então, o que o livro faz? O próprio Saião desmentindo a história oficial. Esse é um problema. Outra coisa. Qual é o título do livro do Saião? Trabalhos Espíritas de um pequeno grupo de crentes humildes. Outra coisa, se vocês pegarem e ler todas as publicações da FEB, como é que eles vão tratar aqueles mesmo que eles não consideram dignos do que falam? Eles vão tratar como se eles acreditassem naquilo. Então, eles vão tratar Kardec como se eles seguissem Kardec. Eles vão falar do Batuíra como se eles respeitassem Batuíra. O único que eles colocam em desgraça é o Torteroli. Só esse. O restante, eles não atacam, fingem que acreditam no que o cara pregava, mas fazem o oposto. Então, eles transformam todas as pessoas em amigas, como se elas tivessem o mesmo pensamento. Batuíra não tinha o pensamento da FEB. Percebe? E aqueles outros que não davam para esconder, eles simplesmente desaparecem da história. Torteroli some da história, eles chamam ele o cara de Senhor T. Principalmente o Pedro Richard, que era um rico comerciante, que é o cara que mais vai criar o mito do Bezerra de Menezes. E o Bezerra é um inocente nesse meio todo. Ele era um católico que entrou no espiritismo sem deixar de ser católico, o que não é nenhum demérito. Antes um bom católico que um mau espírita. Só que ele não compreendia espiritismo. Foi o Bezerra de Menezes que trouxe... Santo. Foi. Foi o Bezerra de Menezes que trouxe as obras de Rustang para a federação? Não foi. Não? Mas ele que divulgou, quando ele entrou no grupo do Saião, que ele pega e acredita, inclusive tem vários escritos dele, que ele diz que o Rustang superou Kardec. Nossa Senhora. Foi enganado, né? Sim, mas ele era um de boa fé. O próprio Saião também é um de boa fé, um iludido. O problema é quem não é iludido, quem é? Os espíritos que estão por trás disso. O patrono da FEB espiritual, que é aquele arcebispo da Bahia, do Romualdo. Por exemplo, um que não é iludido, Divaldo. Divaldo não é iludido. Um cara que solta uma frase, eu prefiro errar com a FEB do que acertar fora dela, é um iludido? Não é. Não é iludido. Ele está consciente. Está consciente. O Paulo fala que Herculano quase que se deixou iludir pelo Rustang. Mas ele, atento, ele percebeu. Pessoal, eu queria chamar a atenção aqui numa questão importante dessa leitura que a gente fez, que com todo esse entendimento né, comparativo entre Rustang e Kardec, muitas vezes a gente, sem ter todo esse resgate histórico, né, principalmente do espiritualismo racional, às vezes a gente lê ali, mas não se atenta. Então, toda essa parte do desvio, além do livro do Wilson, que a gente já comentou, tem no livro Autonomia. Principalmente na primeira edição, na página 590, para quem tem o livro aí, Autonomia, e na 591, né?
A gente deve refletir com tudo isso que a gente está tomando conhecimento de que quando o Espiritismo veio para o Brasil, ele veio fundamentado numa proposta exatamente como Kardec propôs, né? Dentro das ciências positivas, que se estudava o fenômeno, as causas, como uma ciência filosófica com consequência moral, né? Dentro de um estudo experimental. E aí, nessa página 590 e 591, a gente vai, né, poder ver a mensagem da esposa do Torteroli, de 2 de junho de 1881, e aonde que ele coloca, né, que tem a publicação da revista O Reformador, ele vai falar que ele admite que Deus não castiga e não perdoa, porque ama todos os espíritos e espera que, livre conscientemente, pela evolução moral e intelectual, por meio de diversas encarnações de corpo a corpo, de mundo a mundo, cada espírito consagra todos os seres em qualquer classe ou ordem que se ache na escala da perfeição. Estou convencido de que pela caridade e o amor ao próximo, de ente a ente, de criatura a criatura, se chegará ao nosso bom Pai, o Deus criador da única lei absoluta, a lei do amor. Quando a gente vai estudar a Gênese, né, o capítulo 18, Kardec está falando a mesma coisa. E quando a gente vai estudar o capítulo 2, onde ele fala de Deus, ele vai colocar que é um princípio fundamental para você, né, interpretar qualquer situação, você colocar os atributos de Deus. E se em qualquer situação que eu vou interpretar na minha vida, que eu estou vivenciando, isso é muito importante a gente refletir. Porque isso foi colocado com o Espiritismo, situações da vida, você está pagando, né? Isso está sendo imposto para você sofrer, para você pagar. Então, toda situação que eu vou vivenciar, se eu vou interpretar fora dos atributos de Deus, isso se torna um castigo mesmo. E aí fica a questão da fé cega e da obediência passiva. Eu tenho que sofrer porque isso me foi imposto para que eu melhore, que é o sofrimento que vai me transformar. E não, você só vai se transformar dentro da lei do progresso pela sua compreensão, fazendo uso das suas faculdades como alma. E entre delas, a mais linda, né, o presente mais bonito que Deus deu para nós é a liberdade, para a gente se desenvolver e conquistar tudo isso pelo nosso mérito. Né? A gente ontem até estudou lá na Gênese um artigo da Revista Espírita, salvo engano, é de abril de 1860, que chama Amor e Liberdade, que fala, né, da liberdade que Deus dá para nós, para que nós possamos, pela compreensão, entender a Deus, né, compreendendo seus atributos, e aí a gente vai ler no espiritualismo racional a mesma forma de se estudar a Deus pela Teodiceia, né? É a mesma compreensão, que é a mesma coisa que está trazendo aqui no Autonomia, na página 691, que está fundamentada em documentos, né? Depois vem uma outra mensagem, que eu não vou ler, depois quem puder leia, e depois ele vai entender, ele vai escrever que nessa conferência, falando sobre a missão do Centro União Espírita, o Torteroli disse que ela está sintetizada no lema Deus, amor e liberdade, né? Argumentando que Deus é a causa absoluta do bem, do belo e da verdade, que é o que a gente estuda no Paul Janet, né? O bom, o belo e o verdadeiro. Então, quando a gente tem a oportunidade de estudar o espiritualismo racional, estudar os artigos da Revista Espírita, a gente percebe que tudo que está falando ali é a mesma coisa, está em conjunto. Por isso que o espiritismo, Kardec fala que ele cresce a passos de gigante, porque é essa busca por esse conhecimento, por esse entendimento, né, o início do período psicológico,
que o homem necessita de um alimento mais maduro, o alimento do espírito. Então, essa é uma reflexão importante para a gente pensar sobre tudo isso que está escrito, né, aqui, de que forma que o espiritismo veio para o Brasil e de que forma que a gente pode buscar hoje compreender, né, toda essa ciência filosófica que os espíritos nos deixaram. Quem tiver oportunidade, dá uma lida nessa página 590 e 591 da primeira edição. Na segunda eu não tenho a página aqui. ...594, é isso, seu Mário? O Mário diz que sim, o seu não sei. Não tem. Ah, Mário, obrigada. É que a minha segunda edição está lá em cima. 594. No livro Autonomia, a parte do desvio, ele é todo documentado, é um estudo bem profundo, né? Quem puder. Essa mensagem que você leu, Ju, da esposa desencarnada do Tortoroli, que manda essa mensagem, foi essa que foi o pivô da crise com Bezerra. O Bezerra, ele ficou tão ofendido que ele foi tirar satisfações, como Deus não castiga nem perdoa, foi tirar satisfação com o Tortoroli. Aí o Tortoroli fez uma profissão de fé e falou, olha, para mim, Jesus não é Deus. Jesus é meu irmão, que por meios próprios, passando pelas mesmas dificuldades, atingiu a sublimidade. Na hora que ele falou isso, é como se tivesse sido um herege diante do Bezerra. Aí vem eles contam aquela outra história. Ah, tinha o grupo dos místicos e os grupos dos científicos, os dois se degradavam e o Bezerra... Não, o Bezerra era um místico. Eles recontam a história apagando que quem estava totalmente errado na história, ainda que bem intencionado, era o Bezerra. O Bezerra acreditava que Jesus era Deus. A única coisa que ele questionava na Igreja Católica, sobretudo, era a infalibilidade papal. Ele acreditava na infalibilidade de Jesus, não na infalibilidade papal. Ele tem vários escritos a respeito disso. Então, as pessoas demonizaram o Tortoroli, e o Tortoroli teve uma atitude, na época, fantástica. Ele falou, não ataquem ele, que ele viu o sofrimento do homem. Ele não fez pouco caso do Bezerra, ele respeitou e silenciou. Quem ataca eles são os outros. E pegam e lançam um artigo no jornal, chamando ele de carola, essas coisas. E no final, quem sobrou para quem? Justamente para o cara que ficou quieto, que era o Tortoroli, respeitando a dor do Bezerra, que estava totalmente equivocado. Ele falou, quem sou eu para atacar um cara que está totalmente equivocado, mas é um homem probo? Exatamente de acordo com o Espiritismo, né? Que ele não vai ferir consciências, né? Não é a proposta espírita ferir a consciência de ninguém e impor nada a ninguém. Ele tem que buscar compreensão. Essa mensagem, a gente até no estudo da Gênesis de sábado, eu já tinha falado dela, porque foi uma mensagem que ela me tocou muito quando eu li, né? Quando ela vai colocar assim que falando de Deus, né? Ela fala assim: tu nos criastes com livre-arbítrio para termos o mérito do nosso progresso moral e intelectual. Tu não nos castigas e não nos perdoa, porque só te vinculas conosco pelo teu amor, até que nós, aperfeiçoados livremente, retribuamos com o nosso amor o teu amor, adquirindo maior lucidez espiritual para melhor compreender o amor de todos os vossos irmãos por amor de ti. Exatamente. Sim, essa mensagem aí, por exemplo, ela foi publicada no Reformador. Durante décadas, esse reformador, o número do reformador, não achava-se na Biblioteca Nacional,
Só tinha a FEB. A FEB nunca disponibilizou os reformadores onde, por exemplo, o Torteroli fez a profissão de fé dele. Não tinha. Então, todos os jornais que mostravam o que tinha desencadeado a briga foram escondidos. Só foram agora disponibilizados todos online. Se vocês entrarem agora na FEB, vocês baixam todos, até 1900. Agora, porque alguém lá falou, olha, pode disponibilizar que ninguém vai entender. Mas nem na Biblioteca Nacional achava, nem no Gabinete de Leitura Portuguesa, ele ficou escondido pela FEB. E o Torteroli, não vou dizer que ele foi ingênuo, ele não entendeu como essa falsificação instruída por desencarnados, porque não é possível usar o mesmo expediente que usou a sociedade lá na França, fazer no Brasil. Porque um não tinha conhecimento do que o outro fez. Por isso, quem está comandando e influenciando são desencarnados. É um grupo de espíritos desencarnados contrários ao progresso. Porque a inspiração é a mesma. O que eles fazem aqui no Brasil? Falseiam a história, falseiam os próprios escritos, sumiram com as revistas que o Torteroli escreveu. Uma revista nós achamos, então hoje a gente sabe, por exemplo, que o Semeador ele foi fundado pelo Torteroli, pelo Pinheiro Guedes e pelo cara que agora esqueci o nome, que é o que a FEB conta. A FEB desaparece com 2 dos fundadores do Semeador. Foram 3 os fundadores. O Torteroli era o responsável pelo Semeador. Ele era o editor. E sumiram com isso. Então percebe como vão falseando. Não é que eles vão contar uma mentira, eles vão esconder a verdade. Nesse aspecto, mas muitas vezes contam mentiras. Vão contar uma história que não existe. Por isso que nós, vamos dizer assim, a gente é engabelado. E quando a gente lê os Van Tuyl, pega os grandes espíritas do Brasil, ele trata todo mundo com carinho, com desvelo, com respeito, só que eles não contam a verdade do pensamento de cada um daqueles homens que estão sendo retratados. Parece que a gente está lendo uma geografia dos santos católicos. Criou-se um panteão de santos do Espiritismo. Todos os caras que eram do grupo do Saião são santos. Bittencourt é santo, todos eles. Como se eles fossem espíritos e missionários. E não são. Não são. Inclusive, eu tenho certeza que esse Bezerra que se comunica pelo Divaldo não é o Bezerra. Não é. E prova como ele era, automaticamente, ao desencarnar e depois tomar consciência, como nós tivemos contato no grupo lá com ele, ele fala, conte toda a verdade, não esconda nada. Porque, nota, assim como Santo Agostinho, como está muito bem claro lá na Autonomia, no Revolução Espírita, Santo Agostinho encarnado não é o mesmo Santo Agostinho da codificação. Totalmente o outro. A gente fica cultuando Santo Agostinho, mas é um heterônomo de mão cheia enquanto estava encarnado. O que não é demérito pela época que ele viveu. Mas ele é um dos responsáveis pela escuridão em que se meteu a Igreja Católica. Como Jerônimo foi. Com a Vulgata, onde se eliminou todos os outros evangelhos. E se canonizou um dizendo, esse é verdadeiro, o resto é tudo falso. Todos eles podem ser falsos. E aí? Como é que fica? Razão e bom senso. Um bocadinho de lógica aí de Kardec, né? Um bocadinho de lógica não faz mal para ninguém. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ô, Ju, eu gostaria de comentar rapidinho.
Ô, Conde, então Bezerra de Menezes também só se transformou não, transformou em espírita depois que desencarnou? Olha, eu não posso afirmar se ele se transformou em espírita, mas ele era um homem, lógico, só que ele teve uma formação católica, enquanto esteve aqui na Terra, muito forte. Entendeu? É como se fosse ele estivesse no caminho, né, de Damasco e desencarnado ele tomasse consciência do que ele fez. Porque sendo um homem que agia corretamente, sendo político ainda, né, que a prova aumenta, o cara é político, teve a chance de... Né, mas sendo médico probo, político. Sendo probo, nunca valeu-se para proveito próprio. O problema é que ele passava por dificuldades, fiz que entender por que eu estou sofrendo tanto. Ele atribuiu todo o sofrimento que ele sofria a culpas do pretérito, não a culpas da imperfeição que ele carregava. Então, ele se deixou seduzir por aquelas ideias, que aquelas ideias acusavam ele. E ele, por sentir todas aquelas dificuldades que ele tinha, econômica, emocionais, ele aceitou o grupo do Saião. Se você pegar aquelas sessões do Saião, já leu o livro? Não. Pega, parece que você está dentro de uma igreja pentecostal, o pessoal se jogando no chão, dando as mãos, gritando Meu aleluia. Deus. É aquela coisa bem radical mesmo. Eles levam crucifixos. Eles acreditam que Jesus se materializou lá. Entre eles. Então, a coisa é de uma fascinação muito grande. Mas não pensa que isso daí é uma coisa que ficou no passado. Sim. Fascinar isso aí, tá um monte de centro. Inclusive, você falou aí de que você não acredita muito que seja o Bezerra que Edivaldo incorpora, né? Aqui tem José Medrado, que em todo dezembro, início de dezembro, tem a chamada Noite da Gratidão, onde ele incorpora o Dr. Bezerra de Menezes. Ele tem uma obra muito, muito interessante, sabe? Eu nunca li nada do José Medrado. Do Medrado. Ele faz pintura mediúnica, incorpora. A obra dele é muito grande, ele atende diversas crianças, centenas de crianças na obra e tudo mais. E eu já frequentei muito lá, dia de terça-feira, tem reuniões com ele, só que ele é meio showman, sabe? E aí eu me afasto. Se é que existe isso, meio showman, né? Mas eu já fiz uma cirurgia espiritual. Não entendi o significado da expressão. Meio showman. Showman? É showman, um showman. Entendeu? É porque mas ficou esquisito nota bem. mesmo. Sou esquisito. Sendo não espírita, ou Zé Medrado, qualquer um, ele é espírita. Importa. O que importa é o seguinte, qual que é a bandeira? É a caridade. Se o cara faz as coisas certas sem interesse próprio, sem vaidade, eu vejo muita vaidade no Divaldo. Mas o Medrado também tem. Medrado, infelizmente, tem também. Mas é assim, é uma coisa que comove Salvador. Entendeu? Sim, mas comove. Agora, o Divaldo, por exemplo, você nota assim, quando ele vai dar uma palestra, é segurança, é uma fortuna que se cobra para fazer essa palestra, é muito dinheiro que rola. Então, é uma coisa assim que hoje eu percebo que essa coisa da caridade dele é assim, ele tem a caridade que ele está fazendo, mas ele está levando uma vida de luxo. E posso lhe dizer uma coisa? Posso lhe dizer uma coisa? Pode. Ele está assessorado agora por uma pessoa que, sinceramente, o equatoriano que está com ele. Inclusive, domingo, eu fui almoçar num restaurante aqui e Divaldo estava lá, tudo direitinho, tranquilão, numa boa. Não é que ele não possa sair nem nada mais, mas assim, sabe, porque lá está fechado, né? O centro está fechado, a Mansão do Caminho está fechada, só tem algumas coisas realmente funcionando por causa da pandemia. E assim, não é demérito, não, eu também acho que não, entendeu? Eu só estou comentando aqui porque ele está vivendo numa boa, sem problema nenhum. Veja bem, assim, não é erro a pessoa viver. O erro é a pessoa fingir uma coisa que ela não é. Entendeu? A pessoa fingir algo que não é.
Pois foi o que me caso espantou, dele, o que me vê-lo espanta lá. dele, o que me espanta dele é os depoimentos dele. Ele vem falar, um grupo de espíritos franceses vai aproximar-se do Brasil. Agora está falando de um grupo de espíritos orientais que vai destruir, está chegando a ser... Gente, algum espírito tem nacionalidade? Me diz, que obra diz que espírito tem pátria? É verdade. Qual que é a pátria nossa? É o mundo, é o universo, né? O mundo é o universo. Então, que história é essa de espírito francês? Não existe espírito francês. Não existe espírito oriental. A gente pode encarnar em qualquer lugar. Verdade. E Oh, meu Deus, faz eu posso... isso, o que ele está criando? Ele está criando ideia pejorativa, colocando certas raças como inferiores. E o que é pior, Entendi. né, Conde, é que ele muitas vezes fala em nome do espiritismo como se ele pudesse, como se ele fosse o representante de todos os espíritas. Me Cada um perdoe com as a sua interrupções. responsabilidade, né, moral, cada um tem a sua responsabilidade pelos seus atos, consciente, inconsciente, né? Cada um sabe aquilo, é responsável pelas suas condutas e a gente, né, aqui a gente busca fazer a nossa parte, né? Buscar, a gente não vai mudar, é o que a gente falou, a gente não vai mudar a FEB, não vai mudar a postura dos centros. Nosso objetivo é um grupo de amigos, Ele fez né? uma palestra, Estudar olha aqui, ó. Kardec. Olha a palestra dele. Ele está informando que espíritos de judeus e de muçulmanos perseguidos pela Inquisição da Igreja tenham se reunido para atacar a figura do Cristo e as instituições espíritas. De onde que vem essa informação? Outra nota, vítimas da Inquisição, como se a Inquisição fosse uma coisa boa. E o que o Espiritismo tem a ver com a Inquisição? Ô, Conde, Eles vêm atacar o Espiritismo. Essa narrativa que pega, né, o mesmo grupo como Judas, sabe? Eu acho que sai do mesmo buraco que nasce essas coisas de terra plana, de globalismo. Porque ele acaba adotando aquilo que é um senso comum nessas teorias, sabe? E que nasce assim, ele vai meio que pega aquilo e meio que adapta por um contexto espírita, sabe? Eu falo um pouco disso porque eu tenho uma visão um pouco assim, porque aqui na minha cidade tem uma pessoa que tem um expediente muito parecido, sabe? E começa a misturar certas coisas como se fosse igual foi comentado. Fala-se coisa como se aquilo fosse dos espíritos, mas é uma opinião da pessoa. Quando o espírito vem enganar a gente, sabe o que ele faz? Ele reforça aquela ideia que você já traz de erro carregado em você. Ah, sim. Tudo aquilo que fala, aquilo que você quer ouvir, você ouve melhor. Porque quando falar algo que você não quer ouvir, que vai fazer você pensar, geralmente é espírito que quer te cutucar para você ir atrás da verdade. Agora, aquele espírito que fala exatamente aquilo que você quer ouvir, isso que a gente tem que tomar cuidado. Ô, Tim, deixa eu falar rapidinho. Me perdoe meu espanto, mas é porque eu convivia muito aqui com todas essas pessoas aqui em Salvador, de certa forma, né? Zé Medrada, já fui voluntária lá na Mansão do Caminho, já fui voluntária, já na Federação Espírita aqui também. Eu frequento muita coisa, como eu disse, eu sou curiosa e vou em vários lugares também. E aí, com esse estudo, eu estou vendo uma coisa que eu sempre senti e não sabia, que essa questão de dizer que Deus castiga, que Deus pune, que Deus... Isso nunca foi o que eu acreditei na vida. Inclusive, nos atendimentos fraternos que eu faço, eu sempre deixei claro para as pessoas que a gente tem que ter autonomia. E nem sabia dessa questão de autonomia, eu não estava nem ligada em Paulo Henrique, nem ninguém. E aí, quando o Conde vai me dizendo essas coisas aí, vocês vão me dizendo,
gente vai caindo Não, assim, não pensa, sabe? ó, não pensa que a sua indignação hoje não foi a minha 10 anos atrás. No caso do Divaldo, ainda bem ou mal, eu tinha uma certa já... Eu pensava assim, não vou ler a obra do Divaldo, não vou ler a obra do Ramatiz. Eu li algumas, mas não vou ler, porque eu li ainda a base. Então, bem ou mal, carregava essa ideia. Mas eu ouvia o que falavam das obras dele. E aceitava muito do que se falava em várias obras como verdade. O que me mudou, um dia que a gente estava estudando sobre magnetismo, e aquilo não entrava na minha cabeça. Jacomela, já trouxe no centro, não entrava. Aí um dia o Paulo foi lá no centro para tirar umas dúvidas, a gente fez um rol de dúvidas, umas 20 e tantas questões. Primeira coisa que o Paulo fez, aquilo caiu com um negócio assim, que resolveu todos os problemas. Ele falou, fluido vital não existe. No que ele falou, fluido vital não existe, você vê, rasguei todas aquelas... Porque eu falei, gente, como é que todas as minhas dúvidas em cima de uma coisa que não existe? A partir do momento que isso não existe, acabou todas aquelas dúvidas. E praticamente o questionário inteiro tinha como base do que estava sendo perguntado o bendito do fluido vital. Resolvido o problema do fluido vital, e na hora que ele falou assim, fluido vital não existe. Aquilo foi como se tirasse uma cruz, uma âncora que estava me segurando. Na hora, não que ele respondeu, mas ele tirou a coisa que estava me cegando, que era bendito, como resolver o problema do fluido vital. Aí, depois, comecei a ver o Ramatiz, toda essa turma aí que o pessoal acredita, como agora acredita nesse Vanderlei Soares de Oliveira, que são o quê? São pessoas que estão iludidas. Tem muitos que estão iludidos, uns outros estão aproveitando a onda para ficar ganhar dinheiro. Vanderlei Soares de Oliveira é um que ganha dinheiro com edição. Entendeu? É coisa. Agora, por exemplo, o Robson nunca se declarou espírita. Conheço ele também. Pessoal. Minas, né? Vamos voltar para o Minas. estudo, pessoal. Agora ele está Para em a São investigação. Paulo. Mas, Rodolfo, só uma informação. Vanderlei agora é um bandista. Ele se autodenomina bandista. Eu vi as fotos dele com as guias. Isso é subjetivo, né, gente? Que se ele acha o caminho dele em outro lugar... Isso, com certeza. Né, é a busca individual de cada um. Aquilo que é subjetivo dentro de cada um, a gente não pode perpassar e nem fazer inferência sobre o que o outro sente, né? Porque isso é subjetivo de cada um. E eu acredito que cada espírito tem o seu processo de aprendizado, né, de conhecimento, de entendimento. Eu acho que a nós, né, o que a gente busca é estudar Kardec, é estudar as obras, é compreender, né, tudo que os espíritos nos passaram juntamente com a ciência. Esse é o nosso foco. Quem quiser né, ter essa busca, a gente segue juntos caminhando. Quem não quiser, tem seu livre-arbítrio, né? Quando a pessoa fala assim, Vanderlei virou um bandista, Vanderlei não é um bandista, que eu respeito muito a Umbanda. Porque a Umbanda, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que falar que tudo é que nem espírita. Tal lugar é espírita, outro lugar é espírita. Todo mundo usa a palavra espírita de uma maneira indevida. O mesmo fazem com a Umbanda. A Umbanda ela foi fundada aqui no Brasil, ela tem um estatuto, uma coisa de regras, que foi o Zélio Fernandino e os espíritos que estavam com ele que fizeram. Respeito muito o que eles fizeram lá, que tem diferenças com o espiritismo grande, mas eu respeito muito. Verdade. Eu também, Conde. Agora, a expressão de falar do baiano que tudo, assim, viu? Tudo que o homem vem falar de Umbanda aí, não é Umbanda. Isso que ele está fazendo aí, não é. Pessoal, vamos retomar. Vamos voltar para a investigação. A Umbanda tem uma diferenciação muito grande. Vamos lá. Senão a gente desfoca do estudo. A investigação. Quem quer ler? Alguém que não leu aí.
Pode ser autonomamente ou Ou heteronomamente. Aí, eu posso ler, pronto. Eu posso ler. Vamos. Eu posso ler. Pode valer. Vamos lá. A investigação. No início de junho de 2019, recebi um telefonema de Paulo Henrique tratando de uma importante missão. Ele assim explica o que ocorreu anteriormente. Lucas, estava conversando com os participantes de nosso trabalho mediúnico na noite de ontem, na parte inicial de estudos. O assunto era a questão do objetivo da reencarnação para o espírito humano. Na Revista Espírita de 1863, examinamos que Allan Kardec contesta como sendo falso um sistema segundo o qual os espíritos não teriam sido criados para serem encarnados, reencarnando apenas quando cometem faltas. Comentamos que esse sistema era o adotado por Rustem, que acreditava que a reencarnação seria um castigo, e que reencarnar seria somente para quem nessa primeira vida, fruto da queda, cometesse mais faltas de tal modo que o mal seria uma dívida que deveria ser paga nas vidas seguintes. A vida no mundo seria somente um castigo para os faltosos. O espírito que nunca errasse também nunca reencarnaria. Allan Kardec afirma nesse artigo de sua revista que a reencarnação é, em verdade, uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade inteligente. Ou seja, não há exceção. A reencarnação é uma lei natural que rege a todos igualmente. Por fim, ele compara a vida humana com o aprendizado escolar, que se divide em diversas classes, compreendendo o ensino progressivo. Então, Kardec pergunta: são essas classes uma punição? E responde: não. São uma necessidade, uma condição indispensável para seu adiantamento. Mas se por sua preguiça é obrigado a repeti-las, será isso a punição passar naturalmente por elas é um mérito? Ou seja, considerar a reencarnação como sendo um castigo ou uma punição é uma ilusão do espírito que repete as provas em virtude de seu pouco esforço? E por fim ele conclui afirmando: o que é falso é admitir em princípio a encarnação como um castigo. Esse estudo de Allan Kardec deixa clara a posição teórica do Espiritismo com relação à moral, demonstrando que ela supera os dogmas heterônomos de castigo e recompensa, representados pela ideia de pecado e karma, pela ideia de responsabilidade pessoal na conquista das faculdades, virtudes e habilidades por sua livre escolha e mérito, ampliando assim, passo a passo, sua felicidade. Em seguida, quando conversamos com os espíritos sobre o estudo prévio, comentei com todos que alguns leitores estavam perguntando por que é possível encontrar em obras de Kardec, como o Céu e o Inferno, trechos que parecem contraditórios em relação à moral autônoma. Parecem mesmo ideias opostas ao próprio pensamento por ele defendido. Um dos leitores citou o item 9, capítulo 7 da primeira parte do Código Penal da Vida Futura, que afirma: toda falha cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes. Esse trecho parece desmentir o que lemos antes, pois trata as dificuldades da vida como castigo divino e não como oportunidade de conquistar virtudes e superar imperfeições. Um espírito, por meio de uma médium inconsciente, me ofereceu um exercício de pesquisa para ser feito no dia seguinte. Não explicou nada, apenas deu a seguinte instrução para que eu chegasse às minhas próprias conclusões. Pegue um exemplar de Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou seja, o Céu e o Inferno em sua primeira edição em francês. Examine a página 134, procurando pela expressão livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Estude o contexto e depois procure o trecho na 4ª edição dessa obra.
Realmente é uma instrução detalhada e específica. Como era tarde, encerramos a reunião e deixei para conferir a sugestão no dia seguinte. Pela manhã, acessei a versão eletrônica da primeira edição do livro, publicada em 1865, que está disponível no Google Books. Abrindo a página dedicada, li o seguinte trecho, onde constava a expressão como o Espírito tinha avisado. Eu vou ler traduzindo. Durante os primeiros períodos da sua existência, o Espírito são sujeitos à encarnação material que é necessária ao seu desenvolvimento, até que eles sejam elevados a um certo degrau. O número de encarnações é indeterminado e subordinado à rapidez do progresso. O progresso é em razão do trabalho e da boa vontade do espírito, que age em toda circunstância em virtude de seu livre-arbítrio. Aí vai repetir, vou pular. Logo no primeiro exame, verifiquei que se trata da mesma ideia daquele artigo que qualifica a reencarnação como necessidade e não como castigo. Além de definir o processo evolutivo intelectual moral, subordinado à vontade, dedicação e livre escolha de cada espírito, ou seja, de forma autônoma, e não regido por meio do castigo e recompensa, como afirmam os falsos dogmas religiosos. Em seguida, acessei a quarta edição de 1869 como recomendado. A página não era a mesma, estava na 148. No mesmo instante, fiquei absolutamente surpreso. Parecia inacreditável, mas o trecho indicado pelo Espírito estava completamente suprimido. O parágrafo iniciava com a continuação do texto, mas aquele trecho não estava lá. Conferi que não havia sido transferido para nenhuma parte do livro. Simplesmente havia sumido. Depois de meditar um pouco sobre o que ocorrera, me lembrei do item 9, capítulo 7 da primeira parte, Código Penal da Vida Futura, que afirma que toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga nas reencarnações seguintes. Simplesmente esse item não existe na edição primeira de Allan Kardec. No mesmo instante, liguei para Simone Privato, que havia feito as descobertas quanto à adulteração de a Gênese. Contei a ela todos esses fatos, absolutamente surpreso pela gravidade desses indícios. Concluí que seria necessário retomar a pesquisa que ela fizera anos antes. Tornava-se imprescindível examinar agora todas as obras de Kardec. Encontrar nos arquivos em Paris cada uma das autorizações de impressão e depósitos legais de todas as edições de todas as obras. Diante da impossibilidade do retorno dela, naquele momento a Cidade Luz, disse então que você, Lucas, seria uma pessoa de confiança adequada para essa tarefa, por conhecer bem o francês, ter morado na França, pelo fato de sua profissão de advogado de conceber experiência em pesquisa e exame de documentos. Também por estudar profundamente o espiritismo e todas as recentes descobertas, sendo voluntário do Centro de Documentações de Obras Raras da FEAL, CEDOR, colaborando com a transcrição e tradução dos manuscritos originais de Allan Kardec. Perguntei a Simone se ela poderia orientá-los, por sua grande experiência nessa mesma estrutura de pesquisa. Caso ela concordasse em assumir essa missão, e ela ficou à disposição. Depois de tudo pensado e esclarecido, foi que dei o inusitado telefonema comentado acima para Lucas, mesmo sabendo que não é a coisa mais comum do mundo pedir a alguém uma missão de pesquisa de grande responsabilidade. Exigiria o esforço de viajar a Paris, deixando família e trabalho por ao menos 10 dias. Todavia, a receptividade, rápida compreensão e pronta disposição para estudar o pedido, com o qual Lucas me atendeu, deixou-me com a certeza que estava fazendo a coisa certa. Parar? Acho que esse item está bem tranquilo. Não sei se alguém quer comentar, senão a gente pode ler a busca pelo Kardec definitivo. Acho que dá tempo.
Então, alguém tem alguma questão? O pessoal entendeu bem a questão das... Porque é a quarta edição? Porque se você for procurar na internet, você não acha a segunda e terceira. Mas acho que dá para compreender, e quando a gente for fazer a análise, né, do capítulo que tem mais para frente, A gente faz lá, né? a gente vai aprofundar bastante, porque tem a comparação, né, do que Kardec escreveu originalmente e o que foi modificado. Então, aqui é só mais, né, ele relatando, a gente ainda vai aprofundar bastante nisso. Eu queria fazer um comentário aqui sobre, falando da encarnação, né? Olhando no céu e inferno adulterado, e agora lendo aqui, né? O que está no céu e inferno de Kardec. A gente estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no sábado, há 2 semanas atrás. E daí um colega, ele estava perguntando, né? Se a encarnação e a reencarnação era imposta, né? Porque tem essa ideia, né? De que é imposto a pessoa tá lá no mundo espiritual, o espírito desencarnou e às vezes tem reencarnação imposta, né? Então aqui, lendo no Céu e Inferno de Kardec mesmo, é como uma lei, né? É necessária a todos os espíritos. Né? Ele coloca aqui, espíritos estão sujeitos à encarnação material necessária para seu desenvolvimento, até que tenham atingido um grau determinado. O número de encarnações é indeterminado e sujeito à velocidade do seu progresso. E eu não porque assim, eu tô numa parte mais adiante, né? Eu tô lendo esse livro aqui, Autonomia, tô na página 149, mas estou junto com vocês aqui no estudo. Mas eu nem me lembrei disso daqui na hora de mostrar para eles, né, no estudo. Mas me veio a noção, assim, de que é uma lei. A encarnação é uma lei e a reencarnação também. É para todos. O espírito, a existência dele é no mundo espiritual, mas ele não fica restrito ali, né? Aí eu só fiz esse comentário. E, assim, eu queria fazer um comentário do que a gente estudou anteriormente. Tem uma ideia, assim, uma noção de amor versus razão, que não caminha junto. Tem até um ditado popular, quem ama muito sabe mais, e quem sabe não ama, uma coisa assim. Tem numa das obras, acho que é do Neil Luz, que fala assim, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, é umas frases assim, e isso me incomodou muito, assim, desde que eu conheci o Espiritismo, porque eu conheci participando da Mocidade Espírita, né? E sempre me incomodava muito de falar assim, não, você tem que usar razão, você tem que estudar, você tem que usar razão, você tem que estudar. E o que eu fazia? Eu participava lá do grupo, estudava, era bem novata, eu tinha 18 anos, e eu não entendia. E o que acontece? As pessoas do grupo já estavam na universidade, e eu não. A minha trajetória escolar é bem atrasada. Então, eu ficava pensando comigo, será que eu não entendo porque eles já estão na universidade, têm capacidade de entender mais e eu não? E depois de mais de 26 anos no movimento espírita, alguns lugares que eu frequentei, o pessoal era muito amoroso, né? Muito dedicado, e aquele atendimento fraterno, sempre fazendo uso do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fiquei diante dessas duas situações, do amor, né? Que eu acho que é uma interpretação assim, equivocada, hoje eu percebo isso, e da razão daqueles outros grupos que eu participei de estudar.
Então, hoje eu entendo que às vezes a gente pode estar achando que está amando, mas a gente não está. A gente está prejudicando a gente e ao próximo, sem perceber. Agora, fazendo uso da razão, para fazer uso da razão, você tem que adquirir um certo conhecimento e raciocinar em cima. E daí fazer a escolha, né? Usar a sua liberdade, que é o que eu estou conhecendo hoje. Você fazer uma escolha do melhor seria o proceder para você em relação àquela situação. Então, é só isso que eu queria comentar. Rosângela, eu queria fazer um comentário em relação às colocações que você fez, até no sentido de poder auxiliá-la e poder ajudá-la. Então, a encarnação e a reencarnação consistem numa lei natural, numa lei divina, que obedece a uma outra lei, que é a lei do progresso, né? Então, para que o espírito progrida, para que ele evolua, existe, né, o princípio da reencarnação que atende à lei do progresso, porque o espírito jamais retrogride ou retrograda, né? Ele pode, numa encarnação, não aprender, não evoluir o suficiente e estacionar, mas voltar para trás, jamais, né? Então, essa é a colocação que eu queria fazer para você, no sentido de te auxiliar, né, de esclarecer. Então, esses princípios da encarnação, da reencarnação, atende principalmente à execução da lei do progresso, né? Que é aplicável a todo ser humano, né? A todo espírito, na realidade, cujo caminho o destino final é a perfeição, é a felicidade plena. Outra coisa que eu gostaria de colocar para você, e para todos nós, né, que é importante, é que, assim, às vezes também as pessoas fazem uma confusão no nosso, né, no meio espírita. Durante muitos anos se falou da reencarnação compulsória, e isso é outro viés absurdo, porque em nenhuma obra de Kardec existe essa palavra compulsória, né? Em nenhuma obra de Kardec, nenhuma das obras. O que existe no livro Céu e Inferno é que, principalmente no que diz respeito aos espíritos endurecidos, lá na segunda parte, no final, né, nos depoimentos, é que nós vamos adquirindo, através das nossas reencarnações, o livre-arbítrio, a conquista do livre-arbítrio, né, da consciência, e, portanto, nós temos condição de escolher na espiritualidade as provas que serão necessárias para nós mesmos, para a reparação e o retorno ao bem, né? Então, a expiação são as provas que o espírito escolhe para a sua reparação das suas imperfeições e retorno ao bem. Quando, porém, o espírito é mais endurecido, ou é rebelde, ou não tem condições, pela sua primitividade, de escolher as suas provas, né, os espíritos superiores à própria espiritualidade o auxiliam na natureza das provas de uma próxima encarnação, para que ele adquira aí, então, a capacidade de escolher numa próxima reencarnação as suas provas. Então, é isso que eu gostaria de dizer para você, porque a reencarnação compulsória também virou mexer, as pessoas dizem, né? Reencarnação compulsória, reencarnação imposta. Não existe isso, né? Não, o processo de reencarnação atende à lei do progresso. Espero ter te ajudado, mas eu quis esclarecer você, tá bom? Tudo bom? Posso falar uma coisa? Essa questão também do amor e da liberdade, depois se você puder, olha lá na Revista Espírita, no ano de 1860, ele vai trazer a questão que Deus é amor e liberdade, e que é pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele, né? Pelo amor, ele desenvolve em cada existência, em cada reencarnação, novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, ele vai escolher o bem que o aproxima de Deus.
E quando a gente vai compreender o último capítulo da Gênesis, que ele vai estar falando isso que a Má falou, né, da questão do progresso do espírito, do processo de reencarnação, neste processo e nessa compreensão, que é uma das coisas que traz um questionamento muito grande para a gente, a morte. O que acontece depois da morte? E este filho, este amigo que eu amo, este familiar, né? E ele vai tratar exatamente que é desta lei e da perpetuidade das relações entre os seres, né? O entendimento de que a morte nunca nos separa nem põe fim aos nossos vínculos afetivos e deveres recíprocos, né? Advém daí, desta compreensão, nasce em nós a solidariedade de todos para com um e de um para com todos, e também a fraternidade. E aí a gente vai compreendendo a questão da liberdade, né? No sentido do meu dever com o outro, do dever do outro comigo, na compreensão Deus, alma, o futuro, né, que é a unidade no que se fundamenta a regeneração, as escolhas no bem. Então, tudo isso está interligado. Porque é um processo de desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente confunde a questão do amor com a posse. Ah, eu amo, eu quero ter perto. E outras coisas, né, que a gente não vai conseguir aprofundar hoje, mas é uma reflexão, né, buscar essa compreensão do que é esse amor de Deus para conosco, e, né, e a nossa busca dos desenvolvimentos da nossa faculdade para que a gente alcance essa compreensão, porque daí a gente vai compreender a Deus. E também o que Kardec fala lá na Gênesis, no capítulo 2. Juliana, diga. Eu não participo do grupo desde o começo, então eu estou assistindo de novo alguns vídeos, e hoje eu estava assistindo aqueles 2 vídeos de estudo com Paulo Henrique, um que foi em dezembro do ano passado e outro que foi em fevereiro, um estudo com perguntas e respostas. Eu não sei se a Rosângela já fazia parte do grupo, mas esses 2 vídeos falam muito nessa questão da reencarnação compulsória, que não existe, né? E ele esclarece muito bem isso. Se quiser, eu estou com eles abertos aqui no YouTube, eu posso postar aqui se alguém quiser. Posso postar aqui no chat. Já. O Satiro, ele já comentou desse estudo que teve, que vocês elaboraram várias perguntas e o Paulo foi respondendo. Você tem o link? Eu vou botar aqui no chat os links. Não precisa, vocês Tá acham bom. no YouTube, no canal do YouTube, ou então vocês acham no site, na parte de Eu vou eventos. botar aqui o link, que já está aberto aqui, fica mais fácil. Pode Eu postar agradeço aqui, aí se ela você clica. pôr o link, porque eu estou aprendendo a manejar tudo isso, gente. É difícil para mim. Tá viu? ótimo. Entrar em site, pode sair em postar. site, nossa, tudo difícil. É isso, gente. Esses arquivos A gente... do Paulo, que o Satiro falou, que o Paulo passou para nós, eu ainda estou tentando alguém aqui de casa baixar para mim, sabe? Me ensinar a mexer. Eu fico dependendo disso. Tem que ter calma. Vai dar tudo certo. Aí, já compartilhei o link, é só clicar, deixar abertinho, aí você pode marcar como um favorito. E é isso, gente. A gente vai parar no item A Busca pelo Kardec Definitivo, da página 80, certo? E daí entramos também no Céu e Inferno. E quem é o nosso voluntário da prece final? Falou voluntária. Voluntária é mulher, só para lembrar. Eu fiz semana passada. Eu faço. Posso fazer? Eu ia falar assim, o primeiro que tiver o corpo vai fazer, mas tudo bem, não deu tempo. Como é que é? O que você ia falar? O primeiro que tirar o corpo vai fazer. Aí ia ser a Milena. Eu fiz. Porque pode dizer que já fez, é o primeiro. Então. Quem vai fazer aí? Não tem nenhum voluntário, não, pô? A Elinete vai fazer. A Elinete vai fazer? Ah, então tá bom. Vamos fechar os nossos olhos, então.
respirar profundamente e deixar que esse sentimento de gratidão, essas energias salutares que a espiritualidade derrama sobre nós nesse momento, que esse espírito de gratidão pela ajuda, pelo amparo durante o estudo possa nos inundar. E nós agradecemos muito a Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão e a espiritualidade amiga, pela ampliação da nossa percepção, pela ajuda na compreensão dos temas em estudo. E pedimos que aquilo que aprendemos aqui possamos colocar em prática na nossa vida, para que nós sejamos os agentes dessa sociedade transformada que tanto falamos, que tanto estudamos, que tanto desejamos. Que cada um de nós possa ser o agente dessa mudança e dessa transformação, com aquilo que já temos, com aquilo que já conquistamos. Que Jesus possa nos ajudar nessa luta, nessa batalha diária, conosco mesmos, com as nossas imperfeições, para que nós possamos ajudar aqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor, a também buscar uma vida mais próxima daquilo que aprendemos com essa doutrina consoladora. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tchau, gente.